Mais de 2.000 operacionais mobilizados no combate aos incêndios em curso em Portugal. Reuniões do enviado especial dos Estados Unidos com líderes israelitas e do Hamas terminam sem avanços significativos para o plano de paz para Gaza. A Alemanha inaugura novo centro de investigação em segurança de drones numa altura em que aumentam os incidentes com estes dispositivos no país. Sophie Adno torna-se a primeira francesa a fazer uma caminhada no espaço. Serão no mínimo 6 horas e meia a 400 quilómetros da Terra. Mais de 2.000 operacionais permanecem empenhados no terreno para fazer face aos incêndios que deflagraram nos últimos dias em Portugal. Na tarde de terça-feira estavam ainda em curso 3 ocorrências consideradas significativas. O incêndio em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, que teve início no sábado, continuava a mobilizar mais de 400 bombeiros. E desde então arderam já mais de 2.000 hectares neste município. Também a preocupar as autoridades estão 2 incêndios florestais em Aroca e Santo Tirso. Mais de 2 dezenas de meios aéreos encontravam-se também envolvidos nos trabalhos por todo o país. O IPMA colocou 9 distritos de Portugal continental em aviso laranja até às 18 horas de terça-feira, devido ao tempo quente e seco. As reuniões do enviado especial dos Estados Unidos, Jared Kushner, com os líderes israelitas e do Hamas terminaram sem avanços significativos no plano de paz para Gaza proposto por Washington. Kushner realizou reuniões separadas com o líder político do Hamas e com Benjamin Netanyahu depois de o primeiro-ministro israelita ter rejeitado o mais recente plano de 15 pontos no início deste mês. O plano prevê a retirada total de Israel de Gaza, exigindo simultaneamente que o Hamas se desarme e renuncie ao controlo do governo. Após a reunião com Netanyahu, um alto responsável israelita afirmou que Israel e os Estados Unidos concordaram que não haveria qualquer reimplantação ou reconstrução antes de o Hamas estar desarmado em toda a faixa de Gaza. Entretanto, os ministros dos negócios estrangeiros de 8 países, de maioria muçulmana, incluindo a Turquia, o Egito e o Catar, condenaram a rejeição do plano dos Estados Unidos por parte de Israel, alertando que tal poderia comprometer os esforços para pôr fim à guerra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou atacar Omã se o país árabe interferir nas negociações entre Washington e Teherã sobre o Estreito de Hormuz. O Irão tem dialogado com Omã sobre a criação de uma passagem segura para a navegação comercial através do Estreito. No início deste mês, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros afirmou que as conversações se encontravam na fase final. Salientou, no entanto, que qualquer acordo entre as duas nações não significava que a via marítima no centro das tensões fosse reaberta. Trump insiste que os Estados Unidos controlam Hormuz, mas do outro lado não há recuos. O Irão sublinha que a decisão de o abrir ou fechar lhe pertence. 1/5 do petróleo bruto e do gás natural liquefeito do mundo passava por aqui. O Estreito de Hormuz ficou fechado após o início da guerra no final de fevereiro. Segundo o memorando assinado em junho entre Estados Unidos e Irão, a República Islâmica ficou obrigada a remover as minas deste corredor marítimo. Já Washington teria de levantar o bloqueio naval que impôs. As partes trocaram acusações de violação dos termos do pacto. As Nações Unidas dizem estar alarmadas com o número crescente de vítimas na sequência da escalada das hostilidades no Iémen. O país está envolvido num conflito civil há mais de uma década. No mês passado, foi arrastado para a guerra no Médio Oriente. Os Houthis, apoiados pelo Irão, romperam a trégua de 2022 com o governo apoiado pela Arábia Saudita, o que intensificou os ataques. No domingo, o executivo iemenita informou que foram realizadas 181 operações contra posições dos rebeldes. We urge all parties to halt immediately any actions that risk returning Yemen to full-scale conflict. We call on all parties to de-escalate tensions and spare the Yemeni people from further misery. The people of Yemen have already suffered way too much from the devastating legacy of years of conflict, displacement,
and humanitarian crisis. Desde 6 de agosto foram registadas pelo menos 17 mortes de civis após ataques dos Houthis em áreas controladas pelo governo. As investidas contra um navio de carga no estreito de Bab el-Mandeb e no porto de Al-Morra mataram 4 membros da tripulação e 3 trabalhadores portuários. A União Europeia prepara-se para propor sanções mais severas contra a Rússia no outono, segundo a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas. Em entrevista ao jornal alemão Die Welt, afirmou que as novas inclusões irão aumentar o número total de empresas e indivíduos russos sancionados em 1/3. Insistiu ainda que a pressão sobre Moscou tem de continuar a aumentar até que o país cesse a sua guerra contra a Ucrânia. Desde o início da invasão em 2022, o Bloco Europeu aprovou 21 pacotes de sanções dirigidos a líderes políticos e militares russos, oligarcas e empresas. Mais de 3.000 indivíduos e entidades foram sancionados até ao momento. Kaja Kallas disse que o Kremlin já pagou um preço elevado pelas sanções europeias, tendo estimado um custo económico superior a 1 bilhão de euros. Foram ainda congelados na União Europeia mais de 28 mil milhões de euros em ativos privados russos. No entanto, qualquer inclusão na lista de sanções teria de obter a aprovação unânime dos 27 Estados-membros do bloco. A Alemanha inaugurou um novo centro de investigação em segurança de drones, à medida que o país intensifica os esforços para proteger aeroportos e infraestruturas críticas contra aeronaves hostis e não autorizadas. A infraestrutura faz parte do Centro Aeroespacial Alemão, instalado no estado da Saxónia-Anhalt desde 2021. Durante a inauguração, o ministro do Interior alemão, Alexandra Dobrindt, afirmou que o país é alvo diário de ataques híbridos. Ein zentraler Baustein mitten in Europa sind, wenn es wirtschaftliche Stabilität geht, wenn es politische Stabilität geht, wenn es gesellschaftliche Stabilität geht, wenn es sicherheitspolitische Stabilität in Europa. O ministro alemão descreveu também a ameaça representada pelos drones como parte do que apelidou de guerra sombra do século XXI. As instalações irão investigar e testar tecnologia concebida para detectar e combater drones não autorizados nas proximidades de aeroportos, grandes eventos e infraestruturas críticas. A Alemanha tem sido recentemente alvo de vários incidentes, incluindo um drone carregado de explosivos no aeroporto de Leipzig. Pouco tempo depois, as operações no aeroporto de Hannover foram interrompidas depois de um drone ter entrado no espaço aéreo restrito. A água está a entrar no Danúbio, em Domschad, no centro da Hungria. A comporta 50 km a sul de Budapeste foi aberta, o que permitiu que mais 20 metros cúbicos por segundo fluíssem para o curso principal do rio. O nível da água subiu 2 centímetros. Folyik ott, ha látjátok, az emberek ott a végén most rögzítik ott a parthoz már ezt a 80 méteres bárkát, és így fogják utána majd befordítani. Lehet, hogy reggelre mire ideérünk már be. As barcaças foram colocadas há alguns dias na cidade de Pax, junto à única central nuclear da Hungria. Vão ser afundadas para reduzir a margem de escoamento. Prevê-se que a manobra eleve o nível da água em cerca de 20 centímetros no curto prazo. Dessa forma, a central continuaria a captar água de arrefecimento e já não seria necessário desativar de novo a penúltima turbina. Entretanto, está a avançar a construção de uma estrutura submersa permanente. A keddi és a szerdai nap lesz kritikus, mert addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtökön aztán csapadék érkezik az osztrák vízgyűjtőkre, így néhány centit emelkedhet a Duna vízszintje. Kónya Rita, Euronews, Domschad. 5 dias depois das eleições gerais na Zâmbia, a Comissão Eleitoral apresentou os resultados. O atual presidente, Hakainde Hichilema, foi reeleito e com uma vitória esmagadora, teve 60% dos votos. Nestas eleições, Hichilema enfrentou uma oposição concorrida com 13 adversários. O principal era Brian Mundubile, mas este antigo ministro provincial, que se candidatava pela primeira vez, apenas conseguiu
38% dos votos. Este foi um processo conturbado. A contagem dos votos chegou a ser interrompida durante algumas horas devido a incidentes. Faltam também ainda apurar 5 círculos eleitorais. Antes do anúncio, a oposição chegou mesmo a reclamar vitória nestas eleições gerais. Agora diz ter havido fraude eleitoral e acusa Hichilema ter controlado todo este processo. Reparos também da missão de observação da União Europeia. Os observadores falam de um processo pacífico, mas dizem que o partido, o governo, usou os recursos do Estado durante a campanha e que houve uma limitação das liberdades fundamentais. No relatório preliminar, dizem mesmo que as restrições impostas à oposição durante a campanha podem ter contribuído para desigualdades eleitorais. Sophie Adnot escreve uma nova página na história da astronomia francesa. 6 meses depois de se ter juntado à Estação Espacial Internacional, a engenheira aeronáutica realiza a primeira caminhada fora de uma nave. Adnot torna-se a segunda mulher europeia e a primeira francesa a levar a cabo uma missão deste tipo. Terá ao lado o norte-americano Anel Manan. Os dois estarão ligados à Estação Espacial Internacional por um cabo de aço. Em caso de manobra incorreta, poderão usar o propulsor de emergência para regressar à base. A operação deverá durar pelo menos 6 horas e meia. O objetivo é substituir a antena, que é essencial para as transmissões de dados de alto débito e para as comunicações com os centros de controlo em terra. Nos fatos especiais, Adnot e Manan levam 1 litro de água e oxigênio, o suficiente para aguentarem cerca de 10 horas no vácuo do espaço.